Para quem não me conhece, eu sou o Michel Bueno, sou sócio-gestor do Grupo PJ já há 8 anos, fiz trajetória em grandes empresas, formei em economia, tá? Estava conversando, tem o pessoal ali da faculdade lá do Rio Grande do Sul que eu formou na mesma faculdade. Depois fiz contábeis, sou especialista tributário na área da saúde e estou aqui hoje para a gente estar trocando informações, aprendendo com vocês também, porque é através uma mudança tão grande como essa, é através das dúvidas, através do dia a dia que vocês vão passando, é que a gente vai construindo as soluções, né, de como nos proteger e como ter as melhores estratégias para pagar menos impostos. E uma pergunta bem comum que fazem para a gente, advogados tributaristas, contadores, é que se a reforma tributária é uma realidade. Nós estamos pré-eleição aí, daqui a um ano tem eleição, muitos ainda acreditam que a reforma tributária ela não vai acontecer, nos questionam, Michel, mas vai trocar o governo, não vai trocar o governo, a reforma tributária não vai andar. E pessoal, eu sinto dizer que assim, quem acredita que a reforma não vai andar, não vai acontecer, está perdendo tempo de entender, perdendo tempo de já começar a se planejar. As grandes empresas, né, só para vocês terem uma ideia, 25% das empresas que estão na bolsa, elas já sabem que vão ter mudança logística, elas já sabem que vão ter mudança em parque industrial, vão trocar de um estado para o outro, de cidade para outra. Então os grandes já estão planejados e já sabem o que vão fazer. E não é o caso de vocês aqui, né? Vocês estão inclusive para aprender aqui, saber o que vai acontecer com a reforma tributária. Ela é tanto uma realidade que ela iniciou em 2019 com a emenda, uma proposta de emenda constitucional, que é a PEC 45, e lá em 2023 foi aprovada essa emenda à nossa Constituição. Imagina, a gente teve que mudar a nossa Constituição para fazer uma reforma tributária. Então ela é considerada a maior mudança de mercado, não é nem a mudança de impostos dos últimos 60 anos. Então essa emenda constitucional ela foi aprovada em 2023, em dezembro de 2023, e agora em 2025 foi sancionada a primeira lei, a lei complementar, que é o esqueleto da reforma e já deu as regras ao jogo, digamos assim, as primeiras regras ao jogo. E são regras bem importantes que a gente já consegue ver assim o destino e trouxe inclusive data de início, que é 2026, ou seja, estamos a 3, 4 meses do início da reforma tributária e a transição, né, dessa substituição de impostos, algumas regras que vão mudando ao longo dos anos até 2033. Então até a transição já está programada e finaliza em 2032, 2033 a gente já vai estar com o novo sistema tributário todo ele em vigor. E o que a mídia fala, o que pesquisas mostram em relação à carga tributária, a impostos? 93% numa pesquisa de 1.000 empresas acreditam que vai ter um aumento na carga tributária, uma pesquisa feita por uma consultoria Reut. Médicos, dentistas, profissionais da saúde vão pagar 21,5% de imposto. É verdade? Não é verdade? É um aumento 21,5% de imposto? Se a gente for parar a pensar que a média paga 10 a 15% de impostos, 21,5% é uma possibilidade sim de aumento de impostos para a área da saúde. Empresas do Simples Nacional vão ter que ter estratégia de mudança com a reforma tributária. O que vai acontecer com o Simples? Tudo isso a gente vai ver hoje também. Mas a ideia aqui é mesmo que você não saiba nada de impostos, mesmo que você não tenha nenhum CNPJ, está trabalhando como autônomo ainda na área da saúde, ou que não tenha escutado falar sobre a reforma tributária, é trazer vocês para a mesma página, né? A gente entendermos juntos aqui e que a gente possa estar evoluindo juntos aqui ao longo dessa manhã. Quando um profissional da saúde ele inicia na carreira, geralmente ele começa com um livro caixa, tributando pela pessoa física. Então ele tem aquela tributação crescente de impostos, que chega ali a 27,5% e pode ter as deduções dos impostos. Quando ele começa a evoluir esse faturamento, quando começa a crescer, vai lá e busca um contador. Aí esse contador diz, abre um CNPJ. Aí ele abre um CNPJ, geralmente no Simples Nacional ou lucro presumido, vai depender um pouco da estrutura do consultório, da clínica, o faturamento. Aí, começando pelo Simples Nacional, vai ter a tributação sobre o faturamento, ele vai ter uma tributação mais alta no anexo 5, que é 15,5% para iniciar,
ou se ele consegue ficar no anexo 3, tem uma tributação ali em torno de 6 a 8%, mas depende do custo da folha de pagamento, né? Se eu tenho um custo de folha de pagamento mais alto, eu consigo ter uma tributação menor no Simples Nacional. Acontece que nem todo mundo que cresce o faturamento consegue fazer com que o Simples fique um regime tributário eficiente, barato, porque as clínicas vão crescendo e a folha de pagamento não vai crescendo na mesma proporção. Aí o Simples Nacional se torna caro. E esse mesmo contador fala para a empresa, troca para o lucro presumido. Aí o lucro presumido, vai lá a doutora Letícia e diz, tem algumas reduções tributárias aqui, como equiparação hospitalar, como ISS fixo. Alguns de vocês já até escutaram essas nomenclaturas, mas são estratégias para reduzir a carga tributária dentro do lucro presumido. E esses dois regimes tributários, o Simples e o lucro presumido, eles são muito aderentes para a área da saúde. Já o lucro real é para empresas maiores, para hospitais, para rede de clínicas, ou empresas que têm a margem de lucro mais baixinha. Acaba que não é tão comum para o público que a gente tem aqui hoje. Tem poucas empresas que estão no lucro real. Então a gente vai se concentrar mais no lucro presumido e no Simples Nacional. Qual o impacto, quais são as mudanças que tem nesses regimes tributários. Mas para começar, eu acho que assim, a gente recebe essas guias de Simples Nacional, recebemos essas guias do lucro presumido e muitas vezes a gente não sabe nem o que está pagando. Eu digo que quando eu iniciei na carreira tributária também, eu não entendia, né? Não entendia a quantidade de nomenclaturas, um monte de impostos, ICMS, ISS, PIS, COFINS, uma confusão, né? A gente só recebe aquela guia do contador e torce para que esteja certo para poder pagar as guias. Mas essa divisão eu acho interessante aqui para a gente começar a entender. Nós temos os impostos indiretos, que são os impostos do consumo, que é o ICMS. Para a clínica não tem, porque a gente não vende, não é comércio, né? Mas o ISS da prefeitura nós temos, a PIS e a COFINS. O ISS da prefeitura, a PIS e a COFINS são federais, tá? Então esses aqui são chamados os impostos indiretos do consumo. Nós também temos os impostos diretos, que é sobre a renda e nosso patrimônio. Pode ficar à vontade. Sobre a renda e nosso patrimônio, esse sim, a gente está mais preocupado. Por quê? Porque incide no IPVA, no IPTU, né? Um monte de impostos e a gente sente a dor de pagar ali todo ano esses impostos porque é direto na nossa renda ou no nosso patrimônio. E o que acontece? Esses aqui eu chamo que é quase como um câncer, eles são silenciosos. A gente paga, a gente está doutrinado a pagar, mas muitas vezes a gente não vê esses impostos. Nós pagamos na nossa pessoa física, a gente paga na nossa clínica, no nosso consultório e não sabe nem quanto é. Por isso que o Brasil é considerado que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Não é só sobre o imposto da renda que vocês pagam. Nós pagamos em tudo que a gente consome, na pessoa física e pessoa jurídica. Hoje nós vamos nos concentrarmos mais no imposto sobre o consumo, que já é bastante coisa aqui. A doutora Letícia e o Gustavo, eles vão entrar na renda e patrimônio, mas como uma estratégia de redução total da carga tributária. Mas a reforma tributária que passou, que já está aprovada, é a reforma tributária nesse aqui, nos impostos sobre o consumo. E vejam como eles são altos no Brasil, só para vocês terem uma média de impostos que a gente paga sobre o nosso consumo. 40% no celular, no eletrônico, 48% na energia elétrica. Compare com outros países, Estados Unidos a média é de 7%. Portugal, União Europeia, 20%, 25%. Por isso também que é tão caro a gente comprar eletrônicos no Brasil, contratar um serviço no Brasil, comparado com outros países. O Brasil é um país que tributa muito o consumo, outros países tributam mais a renda. Então, nós pagamos um imposto muito alto e a gente não vê. Parem e pensem, alguma vez na vida de vocês fizeram as contas de tudo que vocês compraram no mês? Mercado, academia, tudo que eu contratei, e somaram os impostos que estavam na nota fiscal? Eu duvido, eu nunca fiz. Mas esse imposto ele é muito alto. E a reforma tributária, ela vem então trazer uma unificação, uma mudança, uma simplificação nos impostos sobre o consumo. Então, ela não vem para reduzir alíquotas, né, os nossos estados,
Os municípios e a federação, eles precisam arrecadar. Essa reforma ela não pensa em trazer uma redução de alíquota, mas ela vem trazer uma simplificação e trazendo uma unificação de impostos, reduzindo burocracia. Essa é a promessa e essa é a tendência que aconteça. E traz a figura e concentra no Imposto sobre o Valor Agregado, que é o IVA, que hoje nós temos, mas ela é baseada em alguns princípios e objetivos. Quais são eles? De entrar na OCDE, que é uma organização de comércio e desenvolvimento internacional. É bom para o Brasil entrar na OCDE, porque o nosso sistema tributário ele fica mais parecido com o sistema internacional. Isso faz com que o investidor internacional nos veja com mais clareza. Se nem nós entendemos o nosso sistema tributário, imagina para quem está de fora. Simplificação e transparência. Então, o imposto que hoje está embutido dentro do preço, ele passa a ser por fora do preço de vocês, na clínica e no consultório. Então, hoje a gente não consegue ver, aqueles impostos estão por dentro do preço. O IVA ele passa a ser por fora. Então, a simplificação e transparência da reforma tributária. Menos custo com burocracia. Nós somos conhecidos por ser um país muito burocrático, caro para poder operar aqui. O sistema tributário ele é muito caro, as empresas têm que investir muito em consultorias, grandes auditorias para poder só estar em conformidade. E nem sempre está em conformidade, se gasta bastante e às vezes tem uma glosa da Receita Federal, tem alguma coisa que a Receita cobra que foi transmitido errado. Então, e também acabar com a guerra fiscal. O Brasil tem muita guerra fiscal entre estados e municípios. Os estados e municípios brigam para atrair empresas, concedendo benefícios que nem sempre retornam para a população. Então, o que acontece? O fim da concessão, deixar na mão dos municípios e estados para conceder isenção fiscal, vai acabar, não tem mais. Então, são alguns princípios e alguns objetivos que a gente tem com a reforma. Nós temos hoje já o sistema tributário mais complexo do mundo, então essa simplificação ela é sim necessária. Aqui nós temos outros princípios, tá, que eu não vou aprofundar aqui tecnicamente, porque senão a gente levaria muito tempo, mas a transparência, que é o cálculo por fora do imposto, a não cumulatividade plena, isso vocês vão sair daqui hoje, vocês têm que entender a não cumulatividade plena, isso eu vou falar separado depois. A incidência ampla, o IVA, que eu estava falando, ele passa a incidir em coisas que hoje não incidem, como por exemplo, renda de aluguel, né? Tem várias outras incidências que essa incidência ampla traz também. A tributação passa a ser no destino, então hoje quando nós temos uma empresa em Florianópolis, nós temos uma empresa em Joinville, eu emito uma nota fiscal, esse imposto fica para a cidade. Com a reforma tributária, esse imposto passa a ser para o local de destino, onde está o consumidor. Já que a gente está falando de imposto sobre o consumo, a arrecadação ela passa a ser onde está o consumidor, não mais onde está onde eu estou vendendo. Ela passa a ser onde está sendo consumida. E o IVA, que é a base aqui da nossa reforma tributária, ele é o imposto sobre valor adicionado, agregado. Então, o que ele tem diferente? Hoje nós pagamos imposto sobre imposto, que é o efeito cascata, que nós chamamos, nós chamamos de regime cumulativo. Pega um exemplo, vocês têm aqui na clínica de vocês um procedimento onde vocês fizeram que deu 10 mil reais. Só que desse procedimento vocês tiveram que comprar ali, às vezes, um insumo, vocês tiveram que contratar um parceiro, né? Mas assim, quando vocês emitem a nota fiscal, vocês emitem a nota fiscal sobre o total dos 10 mil. Esse parceiro emite a nota fiscal também, dos 3 mil reais, por exemplo. Vocês compram um insumo por 5, 6 mil reais e gastam ali 5, 7, 8 mil reais para fazer esse procedimento. Não é lucro, né? Vocês não adicionaram todo o valor dos 10 mil reais. Então, o imposto sobre o valor agregado, ele não segue o regime cumulativo. Aqui é imposto sobre imposto, o atual regime cumulativo, gerando um efeito cascata. E com o IVA, incidindo em cada etapa da cadeia e eu tendo crédito da etapa anterior, ele não gera o efeito cumulativo. E isso é bem positivo para nós. E o IVA não foi o Brasil que inventou, né, pessoal? Ele já existe desde 1954, nasceu na França, logo a Alemanha também adotou o IVA, esse sistema tributário. A Europa como um todo, não existia a União Europeia ainda, mas a Europa como um todo, a sua maioria dos países adota o IVA também.
Hoje mais de 170 países já utilizam o IVA. Depois países como a Austrália, Canadá também utilizaram o IVA. E é o sistema tributário recomendado inclusive pela OCDE, essa organização que o Brasil pretende entrar. Se mostra mais justo, né? Se mostra mais eficiente para o contribuinte, no caso nós, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. E o Brasil, na verdade, é uma das poucas grandes nações que não adotou o IVA ainda. Inclusive a Índia, que é um país que tem uma complexidade geopolítica bem grande, já adotou o IVA em 2017, já está até colhendo alguns benefícios aí dessa mudança no sistema tributário. Então, sob o ponto de vista de adequação internacional, sob o ponto de vista de eficiência, a gente pode sim ter benefícios. Pesquisas de grandes empresas como Itaú, XP, mostram que passada essa complexidade que a gente vai ter da transição, o Brasil inclusive vai crescer PIB, né, em 10%, 15%, dado essa mudança grande da reforma tributária. E o nosso IVA, que foi aprovado pela emenda constitucional e depois na lei complementar, nós temos o IVA dual. Ele é dual porque nós temos a CBS e a IBS. Lembrem que esses aqui são os impostos sobre o consumo que nós temos, aqui de arrecadação federal, aqui de arrecadação estadual e municipal. Então a PIS e a COFINS que vocês pagam hoje, ele passa a ser a contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS, e em 2027 já não tem mais PIS e COFINS. Então, 2027 morre PIS e COFINS e fica somente a contribuição sobre bens e serviços. Já o ICMS e o ISS, eles viram o imposto sobre bens e serviços, que eles vão ter uma transição começa a transição em 2029, mas vai até 2032, uma transição longa, mas lá na frente morre ICMS, morre ISS e morre tudo que tem a ver com esses impostos, como por exemplo ICMS-ST, para quem tem comércio, sabe? ISS fixo, tem que ter cuidado, e a doutora Letícia pode ser que fale mais à frente. Eu busquei ISS fixo, estava conversando com o doutor Érico ali também, lá na frente, o ISS fixo morrendo, talvez ele nem exista mais, essa tese. Então, qual é a alternativa que eu vou ter em relação ao ISS fixo? O fato é que a gente criou o IVA dual, que vai ser composto pela CBS e o IBS, e o IPI é o imposto seletivo. Ele vai ser substituído pelo imposto seletivo. Eu não vou me ater muito aqui sobre o imposto seletivo, porque não impacta tanto no nosso dia a dia aqui nas clínicas, tá? Mas o imposto seletivo vai ser o imposto que eles estão chamando de pecado. Ele vai vir pesado ali em produtos que prejudicam o meio ambiente, prejudicam a saúde humana. Tá? Então o IPI não vai ser substituído na Zona Franca de Manaus, mas ele depois vai ser substituído no resto do país pelo imposto seletivo. Então, IVA dual. Esse aqui é o nosso novo amigo que a gente vai conviver daqui para frente para sempre, né? E esse IVA dual, composto pela CBS e o IBS, ele trazendo uma alíquota pessimista, mas realista, é que ele seja de 28%, o nosso IVA. E esse IVA de 28%, ele efetivando em 28%, ele já vai ser o maior IVA do mundo. Até aqui a gente não tem muita surpresa, né? Nosso país, tem uns que falam que estava tudo muito bom para ser verdade, mas o nosso IVA, a estimativa é que ele seja o maior IVA do mundo, em 28%. Alguns dizem 26,5%, vai ter 2026, que é um ano de transição, vai ter uma calibragem da alíquota do governo efetivar quanto que vai ser, mas a princípio nós vamos trabalhar aqui hoje, eu e o Fábio pelo menos, com um IVA de 28%, onde vai ter então estados e municípios no comitê gestor pelo IBS e o governo federal pelo CBS. Esse imposto aqui, ele é de administração federal, mas tem um comitê gestor gerindo esse recurso, composto por municípios, e pelos governadores que vão indicar representantes ali para compor o comitê gestor do IBS. A exemplo Simples Nacional já existe isso, né? Esses impostos dentro do Simples, PIS, ECOFINS, ISS, CMS são arrecadados todos dentro da guia. Já existe um comitê gestor dentro do Simples Nacional também. Vai ser semelhante aqui para o Imposto sobre Bens e Serviços. Então 28%, a maior alíquota do mundo, mas e a saúde, como é que ficou? Os legisladores entenderam sim, né? Não podia ser diferente, mas eles entenderam que a saúde é um serviço essencial, então ela ficou dentro de um regime diferenciado, que nós chamamos.
Esse regime diferenciado trouxe para a saúde uma redução de IVA de 60%. Tem países, né, fora do Brasil que eles usam até zeraram a alíquota, mas aqui a gente conseguiu uma redução de 60%. Com muita briga, né, setores puxando, a saúde conseguiu essa redução e vai pagar 40% de IVA. Quando eu multiplico 28% por 40%, eu chego aqui em 11,20% para serviços de saúde. Tá? E medicamentos e dispositivos médicos, de 60% a 100% de redução. Aqui uma notícia boa, só para vocês terem uma ideia, outras entidades têm uma redução menor ou não têm redução de impostos. Advogados, contadores têm uma redução de 30%. Outras nem têm redução. O serviço de saúde ele é considerado essencial e tem que ser mesmo, inclusive para sustentar, a saúde suplementar ela ajuda a sustentar o SUS, né? Então não tinha como ser diferente. Existe uma lista de 383 medicamentos que está com a alíquota zero de IVA, tá? A gente tem essa lista, depois vou passar para vocês. E quem é que está nessa lista? Então, serviços cirúrgicos, médicos, odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, serviços de saúde. Essa lista é bem ampla aqui, tá? A ideia aqui não é que vocês decorem aqui, mas assim, fonoaudiologia, vacinação, é bem grande a lista de saúde com a redução de 60%. Mas essa redução de 60%, a princípio ela parece ser muito boa, mas é aquelas revistas lá, aquelas notícias dizendo que vai ter aumento da carga tributária. De fato, essa redução de 60% eu vou ter uma redução de alíquota? Então a gente tem que olhar com mais calma. Vamos pegar um exemplo aqui de uma empresa de lucro presumido, que muitos de vocês aqui, estou vendo alguns clientes, eu sei que estão no lucro presumido, que pagam o PIS e a COFINS por fora da guia DAS, que pagam o PIS e a COFINS separado mensalmente e o ISS também. Vamos pegar um exemplo de Florianópolis aqui, que o ISS é 2%, vocês pagam de PIS e COFINS 3,65% e 2% na prefeitura. 5,65% seria esses impostos do consumo. Então, quando eu comparo com 11,20%, mesmo com a redução, aqui, a princípio, eu tenho um aumento de alíquota de impostos. Um aumento bem significativo, o dobro aqui. Se eu estou numa prefeitura que é 5%, eu pago 8,65%, mesmo assim eu tenho um aumento de impostos. Né? Será que é para todos os casos? Aquelas revistas estavam erradas? Não, não estavam erradas. O que vai mandar também é a não cumulatividade. Então, eu quero muito que vocês saiam daqui, quem não entendeu ainda, quem não entende ainda, sabendo o que é não cumulatividade. Esse aqui é um dos conceitos da reforma que vai mudar o jogo para pagar menos impostos. A não cumulatividade, hoje 90% das nossas empresas no Brasil estão no regime cumulativo, ou seja, não tem crédito sobre o consumo, não tem... quando contrata algum contador, um advogado, um médico parceiro, não tem crédito naquele consumo. E a não cumulatividade, ela justamente, a compra nasce o crédito. O crédito do quê? Do IVA, sobre o consumo. Afinal, eu como proprietário de uma clínica, eu estou consumindo uma mão de obra de alguém, eu estou consumindo um produto quando eu compro para depois fazer um tratamento do meu paciente. Então eu estou pagando o imposto como consumidor, e eu pago, e a não cumulatividade eu tenho o crédito tributário. Então essa alíquota de 11,20, ela não é uma alíquota final. Por quê? Porque eu ainda tenho que fazer as deduções das minhas compras. Então a venda, que é a prestação do serviço, nasce o débito, né, ali do IVA, e a compra me gera o crédito. Então a gente vai fazer uma soma dos débitos e dos créditos para chegar na alíquota efetiva aqui, reduzindo esses 11,20. Agora, parem e pensem, se eu sou um profissional, um médico que trabalha para o hospital, um dentista que tem um consultório, só que eu não trabalho com produtos que eu tenho tanto custo e eu não tenho tantas despesas, eu estou mais próximo aqui do 11,20 do que reduzir essa alíquota, porque eu não vou ter muito crédito para poder deduzir os meus impostos. Então, aquela revista está certa sim, principalmente para médicos que trabalham em hospitais, para profissionais que trabalham, não tem custos, não tem despesas na sua operação. E a não cumulatividade, ela nasce no crédito com nota fiscal. O Fábio vai aprofundar isso, as regras, mas o fato é que aqui não fica imposto sobre imposto. A gente não gera o efeito cascata, como é hoje no regime cumulativo. Tá? Então, gravem essa ideia, gravem esse nome e organizem as suas empresas. Na parte financeira, organize a parte de despesas e compras.
Um exemplo prático aqui. Se vocês fizerem um procedimento para um paciente de R$3.000, com uma alíquota de IVA de 11,20, vocês vão estar pagando R$112. O paciente, desculpa, vai estar pagando R$336 de IVA. Né? R$3.000 vezes 11,20 vai dar 336. Mas esse é o custo final? Os 336? Sim. Mas, Michel, e eu também paguei imposto no meu consumo. Pagou sim, porque para prestar esse serviço aqui, você teve que gastar R$1.000, ou seja, com um médico parceiro, por exemplo, um dentista, ou um insumo que eu comprei na minha clínica para prestar esse procedimento. Só que ao comprar esse produto dos R$1.000, eu sou consumidor na minha clínica e eu tenho um crédito de IVA de 11,20, de R$112. Então, o paciente é quem paga o IVA, ele é o consumidor do produto final, mas vocês naquele tratamento, naquele procedimento, tiveram também custos e estão se creditando aqui de R$112. Só para vocês terem uma ideia, se essa operação fosse feita no dia de hoje aqui, esses R$336 sairia R$448. Vejam como o regime cumulativo também ele é imposto sobre imposto. E aqui o custo efetivo que o paciente teve foi de 336. A operação de R$3.000 teve um imposto efetivo de 11,20. Se fosse no atual regime cumulativo, seria 15% quase, R$448. E o que evitou foi a não cumulatividade, o crédito que a empresa tomou naqueles R$1.000 dos R$112. E esse crédito ele é amplo e ele é financeiro. O que significa amplo? Hoje as empresas que já se acreditam, que não é o caso de vocês aqui, mas empresas de lucro real, empresas maiores, elas já estão no regime não cumulativo. Elas já têm essa sistemática de creditamento. Tá? Nós aqui não, mas muitos de nós vão poder optar por essa opção. Então eu vou falar mais à frente. E esse crédito amplo, o que é um positivo aqui com a reforma tributária? Que eu possa poder tomar crédito de tudo que sustenta a minha operação. Então, diversas despesas que eu tenho, diversas coisas que eu consumo para manter minha operação, eu vou poder ter crédito de forma ampla. E hoje é bem restrito, até mesmo para empresas grandes, tomar esse crédito. Dá muita briga judicial e muita confusão do que eu posso utilizar. Isso a reforma tributária veio de positivo e simplificou. Ou seja, tudo que eu pago, eu posso tomar crédito tributário. Então, crédito amplo. E esse crédito ele é financeiro. Financeiro porque mesmo as empresas grandes, as contabilidades, geram um crédito hoje que é escritural, que é documental ali, nem vem o dinheiro na conta, é só débito e crédito na contabilidade, aí faz a soma ali e vê quanto que paga a alíquota, né, da diferença. E o governo promete em devolver esse crédito, o Estado brasileiro promete devolver esse crédito via Pix, via dinheiro, na conta das empresas, em até 60 dias. Vai acontecer? Tem muita coisa para regulamentar ainda, tá? Mas a utopia lá, a ideia final é que esse crédito chegue até em 3 dias para as empresas, né? Tem um arranjo de pagamentos aí que está sendo construído com bancos, cartões, que esse crédito vai voltar no caixa das empresas em até 60 dias. Tem que sair algumas regulamentações, tá? Mas hoje não é em dinheiro, por isso financeiro também. Mas isso não significa que vai ter um aumento no caixa de vocês. O Fábio vai entrar mais em detalhes sobre isso, então não vou falar aqui. Mas esse crédito financeiro, que bom, vai chegar dinheiro na empresa, mas não quer dizer que vai trazer mais fluxo de caixa. Em alguns casos, pelo contrário, pode até ter uma diminuição no fluxo de caixa e ele vai explicar os motivos. Então, alguns exemplos aqui, pessoal, de créditos que a gente já tem hoje no nosso consumo, de despesas que a gente já tem no nosso consumo hoje, só que a gente não tem crédito. Medicamentos, luvas, gastos com materiais em geral, contratação de profissionais parceiros, tem algumas regras, mas sim, um profissional parceiro, um terceiro, um advogado tributarista, um contador que eu contrato, uma empresa de marketing, despesas para manter a operação, alarme, limpeza, empresa de limpeza. Então tudo que eu tenho para manter minha operação vai gerar crédito. O que não gera crédito? Folha de pagamento, o que é ruim. Não gera crédito, bens de uso pessoal, veículo que eu compro de uso pessoal, joias, obra de arte, tudo que for de uso pessoal não gera crédito. O resto a gente tem que organizar a empresa porque o crédito é nosso amigo. E o que significa para empresas da saúde e
para todo o Brasil, o que eu falei, um dos objetivos, combater a sonegação. Essa aqui é uma das medidas que o governo vai ter para combater a sonegação. Nós temos bilhões hoje em sonegação fiscal, bilhões em inadimplência. E a reforma tributária, ela vem sim para diminuir ou acabar com a sonegação fiscal. Pensem em vocês. Se eu estou dizendo aqui que vocês vão ter crédito, dinheiro, sobre a nota fiscal do fornecedor, de um insumo, vocês não vão pegar a nota? Então as próprias empresas, elas vão se autofiscalizar, vão pedir nota fiscal para poder ter o crédito sob ficar com uma alíquota mais alta. Então, o crédito, ele também vai ajudar a combater a sonegação fiscal. Outra mudança significativa para trazer transparência e simplificar é a questão da precificação. O imposto, ele passa a ser por fora. Hoje, quando vocês prestam uma consulta, um procedimento, em geral, o comércio também é assim, a gente pensa primeiro no valor que a gente vai vender o produto e a gente sabe que o imposto está ali embutido por dentro, né? A gente cobra do paciente, sabe que 1 mês depois, 2 meses depois vai vir aquele imposto, aqueles impostos. E ele está embutido dentro do preço. Exemplo, uma venda de R$1.000, se o imposto for 20%, vocês sabem, ó, cobrei do meu paciente, dei nota fiscal, e o imposto vai vir depois uma guia para pagar. Está precificado por dentro. Com a reforma tributária, esses mesmos 20%, ele vai ser por fora do preço. O que significa isso? Que o paciente, que vocês atendem, ele vai conseguir ver o preço líquido de vocês, que são os custos, as despesas e a margem. O preço líquido ele vai ver e vai ver o IVA por fora da guia, pagando por fora, trazendo mais transparência para o consumidor. E vocês no dia a dia também, no consumo de vocês da pessoa física, pessoa jurídica, vão ver o IVA por fora também. Então, a precificação, ela vai mudar. Como é que o mercado vai se acomodar para tirar esse imposto que hoje está por dentro para colocar por fora, né? Ainda vamos ver aí, mas o ideal seria tirar esse imposto que está por dentro e trazer para fora. E eu vou ter que saber muito então do meu preço líquido para não ter um aumento de preço final para o consumidor ou ficar fora do mercado também e vou ter que olhar para meus concorrentes. E o Simples Nacional, o que aconteceu com o Simples? O Simples Nacional ele foi mantido com a reforma tributária, então quem está no Simples aqui pode ficar tranquilo que ele vai continuar existindo. Então as guias que a gente paga hoje dentro do Simples, na guia DAS, que vence dia 20 do mês subsequente ao faturamento, eles continuam normal. Então nós temos o Simples Nacional original, né, chamando assim, que é o que acontece hoje já, mas nós temos uma nova figura aqui, que é o novo Simples Nacional. Simples Nacional regular, outros chamam Simples Nacional híbrido. E qual é a diferença dele, desse Simples Nacional regular? Eu diria que são duas principais. A primeira delas é três diferenças. A primeira delas é que eu pago IRPJ, contribuição social e contribuição patronal por dentro, e o IVA por fora. Então vou receber duas guias. Operacionalmente eu vou receber duas guias diferentes. E principalmente o que vai acontecer em relação ao creditamento. Se eu trabalho para um hospital ou se eu vendo para pessoa jurídica, por exemplo, eu não passo crédito mais integral que eu passo hoje. Exemplo, um médico hoje que trabalha para um hospital, que está no lucro real, ele passa um crédito de 9,25 de PIS e COFINS para esse hospital, no Simples Nacional. Não sei se alguém aqui trabalha para pessoa jurídica, para hospitais? Não? Então, assim, empresas que a gente chama que é B2B, ou seja, eu vendo para a empresa, eu vendo para um hospital, eu trabalho para uma clínica grande que está no lucro real, ou até mesmo lucro presumido, eu não vou passar crédito integral. Eu vou passar um crédito pequenininho, somente ali de quase 3%. Então o hospital vai chegar, né, uma empresa grande vai dizer assim, ó, eu quero que você troque de regime tributário porque eu quero o crédito total. Ou eu vou te espremer no preço. Eu vou te pagar um pouco menos porque se eu contratar o teu colega ali que está em outro regime tributário, eu tenho um crédito maior. Então o Simples Nacional normal ele continua, só que ele não passa crédito e ele não toma crédito no consumo e passa um crédito pequeno. Já o Simples Nacional novo Simples, que vocês vão ter a opção lá na frente de ficar nesse novo Simples, tá? O lucro presumido que vocês estão hoje aqui, né? Algumas clínicas estão no lucro presumido, e o lucro real,
eles passam a ser o regime não cumulativo. Ou seja, olha que mudança grande para quem está no lucro presumido. Eu passo a tomar crédito sobre o meu consumo. Tá? Lucro real. Né? O lucro real, eu diria que são as empresas que menos vão ter mudança. Né? Por incrível que pareça, os pequenos e médios empresários são os que mais têm que se preparar, os que mais têm que se organizar. Porque o lucro real já está acostumado a trabalhar nessa dinâmica de crédito e débito. Já são empresas que, em teoria, são mais organizadas nessa parte financeira. Então, o Novo Simples, ele nos traz a possibilidade de eu tomar crédito tributário e eu passo o crédito tributário na integralidade para quem eu vendo também. Tá? Ponto de atenção aqui. Se eu sou uma empresa de lucro presumido, eu tenho que estar com tudo organizado. Se eu sou uma empresa de simples, eu vou ter que calcular. Vale a pena ficar no simples normal? Ou sou uma empresa que tem muitas despesas, vale a pena eu ir para o lucro presumido, que agora é não cumulativo, ou eu vou para o simples nacional regular? Sobre a reforma do IR, a gente optou aqui em não falar, pessoal, porque assim não tem nada aprovado ainda, tá? Existem projetos de lei aí para estar mudando o imposto de renda. Alguns de vocês já devem ter escutado sobre aumentar a alíquota de isenção do imposto de renda, ou tributação sobre dividendos, sobre lucro, que está por vir, né? Cobrança de IOF nas operações financeiras, investimento internacional, só que ainda estão em projeto de lei. Sim, a tendência é que o Brasil ele seja um país que passe a tributar a renda, o lucro e os dividendos, mas como não tem nada aprovado ainda, existem tendências, então a gente não traz aqui porque daqui a um pouco alguém escolhe uma estratégia e lá na frente muda, então a gente não acha legal trazer agora. Mas nós vamos ficar ligados, a gente vai ficar atento ao que está acontecendo e vamos divulgar nas nossas redes sociais, a gente vai divulgar nos nossos materiais também, quando tiver uma mudança no imposto de renda. Então pare e pense, nós vamos ter as reformas tributárias. Essa reforma tributária ela foi grande e substancial, vai impactar muito as clínicas e consultórios, o profissional da saúde, mas ainda tem a reforma tributária do imposto de renda. Então, olhando o copo cheio aqui, o que nós temos de pontos positivos? A garantia, redução de 60% para profissionais da saúde. Então, a gente tem essa redução, o profissional da saúde vai pagar 40% do IVA, isso é bom e é necessário, inclusive, para a população. O crédito no consumo de 100%, com a não cumulatividade. Então, as empresas que não estão acostumadas a trabalhar com a não cumulatividade têm que calcular, vão ver os seus insumos, suas despesas e vão começar a tomar crédito. Acabar com a possibilidade de acabar o efeito cascata, que é bem ruim, sim, a não cumulatividade eu vejo como muito positivos. A simplificação, por mais que seja uma transição longa, ela tende no futuro a trazer uma simplificação para nós aqui. Já começa pela diminuição de quantidade de impostos que a gente paga em nomenclaturas, não em alíquota. Mas quanto mais simplificado for, menos burocracia, menos erro, menos risco de eu receber uma surpresa da Receita Federal e ser cobrado posterior. E, como nem tudo são flores, essa transição longa até 2033, ela traz complexidade, ela traz muitas dúvidas. Eu não tenho uma alíquota ainda padrão fechada, estima-se que vai ser em 28%, então como é que eu vou calcular meu preço efetivo? Já, especialistas dizem que já tinha que ter saído, é uma certeza. E eu tenho essa transição longa para pequenas e médias empresas até 2033, então poderia ser mais curta. O IVA, maior IVA do mundo, ninguém gostaria de ter o maior imposto do mundo, então assim, a reforma tributária ela não vem para baixar a alíquota, tá? Ela vem para simplificar, para trazer menos burocracia, mais transparência, mas 28% é um ponto negativo sem dúvida. Folha de pagamento não gerar crédito, é bem ruim porque empresas de serviços são penalizadas. Estima-se que o setor de comércio e indústria vai ser menos penalizado do que nós. Nós também, contabilidade, advogados, vocês da saúde, empresas de serviços muitas vezes têm muitos funcionários, então não poder ter crédito tributário sobre o meu custo de folha é um fator que pode me gerar custo. E será que eu vou terceirizar para tomar crédito? Se agora eu contrato um terceiro e eu tenho crédito, será que não vai ter uma tendência de terceirização? Aí vocês vão ter que ver de quem vocês vão estar contratando, qual é o regime tributário desse prestador de serviço. Ele pode me gerar crédito ou pode não me gerar crédito. Se for funcionário, não gera crédito. O que pode acontecer daqui para frente?
Parem e pensem com relação às sociedades médicas, aí, que tem um monte de sócios, às vezes, que são sócios que a gente chama que é o PJão, né? Que são sócios só para receber lucro lá. Vai valer a pena eu ter ele por fora da minha empresa contratando e ter o crédito sobre a contratação do serviço dele? Ou ele vai continuar recebendo ali como distribuição de lucros? Então tem vários pontos que a gente tem que entender aqui, mas a folha de pagamento não gerar crédito é bem ruim, principalmente para as empresas de serviços. E os custos de implementação, novidades, mudanças, dúvidas tributárias, adaptação de sistemas, isso aqui eleva o custo para nós empresários, em geral, não só para o setor da saúde. Tá? Vou passar para o Fábio aqui, que ele vai trazer aqui mais a nível de caixa financeiro.